Direito e Cidadania. Apoio Palazzo Reale Flat Hotel. Um lugar único e requintado. Olá, amigos, estamos começando mais uma edição do programa Direito e Cidadania. E hoje recebendo o médico oftalmologista, Dr. Elcio Roque, falando um pouquinho sobre estrabismo, outras matérias que ele também atende no consultório, acho que é importante. O dia a dia do médico realmente é sempre uma novidade, né, Elcio? Bem-vindo mais uma vez ao Direito e Cidadania. Muito obrigado, Walter. Obrigado a todos que nos assistem. Nenhum paciente é igual ao outro, né, Elcio? Cada caso é um caso. Exatamente. Né? Então hoje nós queremos conversar um pouquinho, nessa linha ainda de estrabismo, da cirurgia em si, tratamento. Perfeito. Quando que a gente opera e quando não opera, né, Walter? Perfeito. Que é nem tudo é operação, né? Exatamente. Então, por exemplo, uma criança nasceu estrábica. Ela tem um desvio alternante, como a síndrome de ciância. O médico está autorizado a operá-la com 1 ano e meio de idade. Certo. Não é? Agora, uma criança foi ao consultório, tem uma baixa de visão num dos olhos. Você tem que recuperar o olho primeiro para depois operá-lo. Certo. Então a cirurgia passa a ser estética. Você pode fazer com 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos. Não tem uma indicação, olha, eu vou operar agora porque opera-se precocemente por conta da escola, do trauma psicológico que pode trazer para uma criança. E certo? quais os exames que precisa fazer para poder operar ou não? Então, o mais importante é você fazer uma boa história clínica, fazer uma boa refração para ver o grau dessa criança, né? Porque tem estrabismo que não precisa de cirurgia, como no caso dos acomodativos. Então você encontra lá, por exemplo, 3, 4, 5 graus de hipermetropia, prescreve os óculos e a criança endireita o olho. Então, nesse caso, não tem indicação de cirurgia. E nesses casos também, a criança enxerga bem nos 2 olhos. Né? Então, essa é uma dúvida muito frequente no consultório. Doutor, eu posso tirar os óculos do meu filho? Não tem indicação de cirurgia. Tem aqueles desvios também, Walter, que fica bom para longe e para perto você tem desvio. Então você tem prescrição de óculos bifocais. Então a ótica está muito associada, a prescrição de óculos está muito associada também a alguns estrabismos. Os estrabismos por si só, quando você tem uma cuidado visual igual, então, no paciente, não é? Você está autorizado a fazer a cirurgia, certo? Em criança, evidentemente que se você operar um pouquinho mais cedo, antes de entrar na escola, melhor. O estrabismo do adulto, né? Tem muita gente que me procura assim com estrabismo já 40, 50 anos. Pode operar com que idade? A idade que ele quiser. Eu já operei paciente de 70 anos. Não tem contraindicação da cirurgia. Tá, mas aí a pessoa enxergava bem ou era só estética mesmo? Não, nunca enxergou. Ele fez um trauma no olho, né? Ele perdeu a visão, então ele desviou. Alguns casos, por exemplo, de forias, que é aquele estrabismo que se manifesta quando se quebra a fusão. Ou um XT intermitente, ou um intermitente, que é aquela criança que está em casa, olhou para a televisão e ela faz isso aqui. Aí a mãe, meu filho, por favor. Aí ela vai e recupera. Então, esses casos, também você tem indicação de tratamento cirúrgico se tiver manifestação clínica. Dor de cabeça, astenopia. Então você trata como um estrabismo cirúrgico. São as famosas forias. Não é? Outros casos, as diplopias, são a visão dupla. Que é muito comum, por exemplo, em paciente diabético, com AVC. Diferente daquela mosca, né, que a gente às vezes tem, né? Então, você tem uma visão dupla, aí você tenta corrigir com prisma. Não é? Então, por exemplo, uma endotropia, que o olho está para dentro, você consegue prismar até 24, 25 dioptrias, né? O olho está para fora, você consegue corrigir até 15, mais ou menos. Fora isso, passa a ser cirúrgico. Os prismas têm essas indicações, não é? Mas baixa a visão do paciente, normalmente, e fica esteticamente, às vezes, um pouco complicado, porque fica grosso, e o paciente não aceita muito bem. Aqueles casos antigamente, aqueles óculos fundo de garrafa que a criança usava, ainda existe isso, não? Existe, para casos de ametropias altas, você tem que prescrever. Eu sempre digo o seguinte, o olho foi feito para captar imagem, estímulo, né, Walter?
Então, não importa se ele é azul, preto, amarelo ou vermelho. O importante para o olho, né, e existe um mecanismo eletrofisiológico fantástico, não é? Fantástico, que poucos sabem isso. E você veja também, Walter, que ao você captar um estímulo luminoso, você transforma em eletroquímico. E no nosso sistema nervoso central existe uma separação da matéria com esse estímulo, que a gente não conhece muito bem ainda. Uhum. Então, quando eu estou vendo você aqui, eu estou vendo você, Walter, não estou vendo a tua imagem, estou vendo você mesmo. Essa parte lá de trás sensorial ainda é um pouco... Pouco conhecida, não é? Por Mas isso faz parte do sistema visual. São mais difíceis de cirurgia, né? Não, isso aí é mais difícil, realmente é mais Seria o difícil. quê? Aquelas retinas, essas coisas? Agora se você... descolamento em retina, isso aí é outra causa de estrabismo também, que pode desviar. Pode desviar. Pode. Né? Então, eu sempre digo o seguinte, a cirurgia de estrabismo tem suas indicações? Tem. Desde que se façam as boas medidas, com prisma, 3, 4 medidas, para não ter um ângulo variável. Né? Primeiro você esgota a possibilidade clínica, para depois a cirúrgica. Elson, o olho tem um problema sério, né? Que as células não se regeneram. Elas vão... Esse é um grande problema nos nossos olhos. Nós vamos perdendo a capacidade visual, na verdade, ao longo do tempo, não é? Tá. E você pode chegar aos 100 anos com, muitas vezes, íntegro fisicamente, mas normalmente pode ter uma DMRI, uma doença macular relacionada à idade. Como eu já operei 2 vezes, Elson, às vezes de longe, que nunca aconteceu, às vezes eu tenho dificuldade de enxergar. Pode ser também o cansaço. Às vezes a pessoa está sem dormir, cansada, vai no médico, ele tem que ter um cuidado de fazer uma outra avaliação, às vezes uma cirurgia, né, Elson? Hoje em dia, fugindo um pouquinho do assunto do estrabismo agora, né, Walter? Acho que é importante, porque tem a ver também... muitas vezes é ligado a olho seco. Tá. O que acontece é que o paciente vai a um médico, ao consultório, e diz, doutor, meu olho está cansado, vista cansada. E não é bem isso. Hoje, com o advento da tecnologia, em que você fica na frente do computador muitas vezes 8, 9 horas. Celular, dirigindo. Celular, dirigindo, não é? Televisão, certo? Leitura. Quando você está nessas situações, você pisca menos. Piscando menos, você não tem produção de lágrima adequada. Certo. E aí você tem a sensação de astenopia, que o olho está seco, você começa a achar que tem cisco no olho. O estrabismo também, ele causa olho, também a pessoa pode ter olho seco, não tem nada... Não diretamente. O olho seco está ligado a várias patologias e situações comportamentais do ser humano. Né? O estresse também ajuda? Estresse, uso de drogas. Quando a pessoa fica muito nervosa que embaça a vista, isso é sensorial, né, Elson? Pode ser. Aí tem vários fatores. Mas a luminosidade é importante. Fatores ambientais como ar-condicionado, pó, poeira, não é? Isso tudo leva a olho seco. Eu vou ter que entregar. Eu não ia fazer isso. Mas o médico comprou um óculos assim daqueles mais baratos. É preocupante, Elson. A gente tem que comprar um óculos no lugar de procedência. Mas às vezes é melhor ter uma proteção solar do que não ter nenhuma, ou uma que estrague a vista é preocupante para vocês? Na verdade, nós temos mecanismos naturais no olho de proteção em relação à ultravioleta, né? Tá. Cristalino, córnea, são estruturas do olho que te protegem em relação à ultravioleta. Mas nunca é demais você usar uns óculos, não é, de proteção de ultravioleta também. Quem operou fica com a vista mais sensível, ou a impressão minha, Elson? Fica. Normalmente, quem faz cirurgia refrativa, isso quer dizer, exatamente, né, você pode ter um olho seco por alguns meses. Tá. Mas depois você acaba recuperando. Tá, mas é bom sempre usar um colírio lubrificante. Sempre é bom. Tá. Andar com ele na bolsa, né? Exatamente. E a dica... O colírio lubrificante também tem as suas indicações específicas, né, Walter? É bom também passar no oftalmologista. Né? Sempre é bom, porque aí ele faz os testes apropriados para ver se tem realmente um olho seco. Ele não tem contraindicação, mas de repente a pessoa pode ser alérgica com um componente, né? Agora eu aconselho, toda vez que você for ler 40, 50 minutos, levanta um pouquinho, dá uma descansada, uns 5, 10 minutos. No computador também, não é? Você ter luz indireta vindo de trás, né? A posição da luz é muito importante, Nelson. Você ter um monitor na altura dos teus olhos, né? Ou um pouquinho abaixo, para que você não fique expondo a córnea. Né? Já tem pesquisa mostrando que nós piscamos mais ou menos 22 vezes por minuto. Quando você está na frente do computador, você pisca em média de 8 ou 9 vezes. É muito pouco, né? E numa leitura, até 7 ou 8 vezes. Dependendo do livro, se o livro for bom. Então não há lubrificação, Nelson. Exatamente. Então, eu aconselho sempre parar um pouquinho,
olhar para longe, piscar bastante, para depois continuar. Nelson, obrigado pelo esclarecimento. Saímos um pouco do assunto, mas acho que é importante, né? Não, é bem importante. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Eu vou ser direito de cidadania, vamos fazer um rápido intervalo, mas não saia daí, voltamos já.